Boa noite aos irmãos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Irmãos, eu estou ciente do horário, são 20 horas. Os pré-adolescentes vão sair com o pastor Hassen. 20 horas e 7 minutos. Tecnicamente eu tenho 15 minutos para pregar. E eu quero ser bem razoável, quero que os irmãos saibam disso. Atos, capítulo 13, ou melhor, 14. Nós vamos ver os capítulos 13 e 14, mas a nossa pregação, os argumentos estão mais no capítulo 14. No capítulo 13 e 14, Lucas, que escreveu esse registro, fala da primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé e João Marcos, que é um jovem que foi quem escreveu o Evangelho de Marcos posteriormente. Eles passam por 8 cidades. E no texto que a gente vai ler, eles estão na cidade de Listra, que está no capítulo 14, a partir do verso 8. Esta é a penúltima cidade que eles estão. Listra. Todas as cidades romanas, pagãs. Depois da terceira cidade, João Marcos, que é o Marcos, deixou de segui-los, voltou para Jerusalém, mas Paulo e Barnabé continuaram. E exatamente aqui, no verso 8 do capítulo 14, é que eles entram na cidade chamada Listra, depois de terem sido escorraçados da cidade anterior. Acompanhe atentamente, por favor. Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais poderá andar. Esse homem ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe Paulo em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Então esse homem saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônica, que é a língua natural deles lá. Não era grego, mas licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé, eles estavam chamando de Júpiter, e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Então o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros, animais, com grinaldas, né, argolas de flores, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vocês se convertam a Deus, ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, ainda foi com dificuldade que eles impediram as multidões de lhe oferecer sacrifício. Do verso 19 ao 22 está algo surpreendente. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, das cidades anteriores onde Paulo estivera, instigando as multidões, eles apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto, ou seja, apedrejaram literalmente até a morte. Rodearam-no, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, que ficava mais ou menos uns 80 quilômetros de distância. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, eles voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia, todas as cidades que eles percorreram antes. Fazendo o quê? Verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Que o Senhor ilumine nossos olhos para a sua palavra. Como eu disse, Paulo e
Barnabé visitaram 8 cidades pagãs, onde se tinha culto a deusas e deuses gregos, Afrodite, Cibele, Diana dos Efésios, e também tinha o culto ao imperador. Mas também nessas cidades sempre havia judeus da diáspora, né, como nós sabemos. Judeus estavam espalhados por todo o território romano. E onde há judeu, há sinagoga. E a primeira coisa que Paulo fazia quando chegava na cidade era procurar a sinagoga e combinar com o chefe da sinagoga uma oportunidade para falar. E Paulo, como um bom judeu rabino, ele abria o Velho Testamento e explicava como num discurso judaico. E o propósito de Paulo, como vai dizer o verso 39 do capítulo 13, era apresentar que Cristo ressuscitou. Ele discorria sobre toda a Escritura, um longo sermão. Diferente desse curto sermão que a gente viu aqui. Aqui Paulo fala com gregos, com romanos, com gente que não conhecia a Bíblia. Mas nas sinagogas ele explicava longamente, até chegar à conclusão de que Jesus é o Cristo que ressuscitou. Os judeus não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado. E como diz o verso 39 do capítulo 13, todo aquele que crê em Cristo é justificado, de forma que eles não puderam ser justificados antes pela lei. Este é o resumo da pregação de Paulo. Esta era a estratégia, de cidade em cidade, procurando as sinagogas. E se você ler a primeira viagem de Paulo até o verso 44 do capítulo 13, você vai ter a impressão de que é um sucesso. Aos olhos humanos, impecável. Tudo vai, as portas vão se abrindo, nada acontece que intimida Paulo e, aos olhos humanos, é um sucesso. 100% de aceitação. Paulo prega, todo mundo quer ouvir, ele é um bom orador. Numa cidade chamada Icônio, chega a dizer, no verso 44 do capítulo 13, que quase a cidade inteira vai ouvir Paulo. Você diz, que sucesso, eu vou ser missionário também. Onde o cara chega, arrebenta. Não tem para ninguém. Mas se você continuar lendo, foi exatamente depois dessa cidade que as coisas começaram a complicar para Paulo, né? A cidade de Icônio. Mas antes disso, antes de Paulo chegar nessa cidade, Icônio, onde ele vai começar a ser perseguido, e logo depois ele vai para Listra, onde a gente leu, Lucas intencionalmente narra um episódio aqui que aconteceu na cidade de Pafos. Pafos estava na ilha de Chipre. Então Paulo sai de Jerusalém, vai para a ilha de Chipre, percorre ali 2 cidades, depois vai para o continente de novo, percorrer o resto das cidades. E ali, na ilha de Chipre, numa cidade chamada Pafos, algo muito especial acontece e que, ao meu ver, demonstra a intenção de Lucas nesse texto que a gente leu. Qual o meu papel como pregador? É mostrar, pela palavra de Deus, que esta intenção do autor precisa ficar clara e ser aplicada em nossas vidas. Esta é a intenção de Lucas em todo o livro de Atos, e especialmente é reforçada aqui neste capítulo. Que intenção é essa? Bom, a intenção é aquilo que ele diz no capítulo 1, versículo 1. Se vocês lembram bem, Lucas escreve para um grego chamado Teófilo, e o que é que ele diz? Eu quero mostrar para você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer, e os seus discípulos continuaram. Jesus começou no Evangelho, onde ele escreve, o Evangelho de Lucas, e no livro de Atos é a continuação do que Jesus começou a fazer. E o que é que Jesus começou a fazer? A obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Se revelar na face do Filho. A obra de Deus é tornar o seu caráter conhecido ao mundo através do Filho. A obra de Deus é tornar o reino de Deus e o rei deste reino conhecido no mundo de trevas. E como Deus fará isso? Chamando pessoas para serem seus súditos, ou conclamando, melhor, pessoas para serem seus súditos, filhos e discípulos amados. E, portanto, se a obra é de Deus, nada pode parar esta obra. Não é porque os discípulos têm fé, mas é porque a obra é de Deus. É Deus quem realiza, é Deus quem chama, quem prepara o terreno, quem prepara todas as religiões para receber o Evangelho. É Deus quem vai na frente. É o Espírito Santo, e não nós, que trabalha. E nós temos a honra
de participar. Então, nesta mensagem eu gostaria de mostrar isto em 2 pontos. Fique atento, por favor. Primeiro, Deus prepara os corações para receber o Evangelho. E a gente vai mostrar como, de acordo com o texto. Segundo ponto, Deus prepara seus eleitos para proclamar o Evangelho. E a gente vai mostrar como. Então acompanhe, por favor. Como eu disse, Paulo chegava e pregava nas sinagogas, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E até aí não parece nada extraordinário. Parece mais uma atualização do judaísmo, né? Parece um simples movimento religioso dentro do judaísmo. Mas neste agir ordinário da pregação, acontece algo na cidade de Pafos, como eu estava dizendo, no verso 6 a verso 12. Fique com a Bíblia aberta no verso 6 a 12 do capítulo 13, por favor. Paulo chega numa cidade chamada Pafos e lá tem um governador, que é, na verdade, o procônsul daquela cidade, o representante de Roma ali, o homem mais importante da cidade. Certamente ouviu falar de Paulo, que era um bom orador. Certamente ouviu que um judeu bom orador estava com uma mensagem nova e este procônsul manda chamar Paulo. E quando Paulo chega lá, no palácio do governador, esse governador tem um assessor chamado Bar Jesus, que significa, na língua hebraica, filho de Josué. Bar Jesus, na língua aramaica, melhor. Filho de Josué. Grave esse nome. E diz o texto que Bar Jesus era um mago judeu, um mágico judeu. Você já pensou nisso? A magia era condenada no Velho Testamento, mas esse era um judeu mágico. E um judeu mágico impressionava este Sérgio Paulo, que era o governador da ilha. Sérgio Paulo, governador de Pafos, ou melhor. Esse mago judeu não gostava nada da história, da ideia de que um rabino estivesse ensinando o evangelho para o seu governador, porque ele deixaria de seguir o que o judeu mágico faria, obviamente. Então, alguém poderia pensar, por que um governador anda junto com um judeu mágico? É curioso que Lucas diz que Sérgio Paulo era alguém inteligente, era um homem inteligente, romano inteligente. Por que queria andar junto com um judeu mágico? Talvez você possa pensar, não, pastor, talvez seja por uma questão política, porque ele queria ter uma ponte com a comunidade judaica ali da cidade. Isso não pode ser verdade, porque os judeus desprezavam o Bar Jesus. Porque judeu não dava crédito a judeu mágico. Como eu disse, era condenado no Velho Testamento. Ele não tinha moral com a comunidade judaica. Então, meus irmãos, é aqui que eu acredito que Lucas quer mostrar a intenção dele. Começa a mostrar, ou melhor, é que Deus está sempre preparando pessoas como Sérgio Paulo, interessadas no Deus de Israel. Preparando em todo lugar, hoje e sempre, em Roma antiga e em todo lugar do mundo, existia gente insatisfeita com as divindades pagãs e inclinada a crer no Deus de Israel. Veja, por exemplo, se Lucas não quer mostrar isso no seu relato. Havia, por exemplo, muitas mulheres, que o texto diz, vai dizer no verso 50, mulheres piedosas, mulheres de alta posição, ricas, romanas, que elas buscavam o judaísmo, elas eram adeptas do judaísmo. Elas ajudavam, inclusive, na construção de sinagogas, como a gente ouve também falar em Lucas lá 7, que o centurião ajudou financeiramente na construção da sinagoga. Essas pessoas eram afins ao judaísmo. Lucas também fala do etíope, lembra? No capítulo 7, no capítulo 8, o cara era da Etiópia, era um alto oficial da rainha da Etiópia. E esse cara estava interessado no rei de Israel. E ele viaja uma longa distância para comprar um pedaço de pergaminho para ler sobre o rei de Israel, o Deus de Israel. Lucas também fala de Cornélio. Lembram de Cornélio no capítulo 10 de Atos? Diz que Cornélio era um centurião da alta corte italiana, romana. Um homem que desde criança aprendeu sobre a cultura romana e os deuses pagãos. Mas agora esse homem, diz o texto, que ele dá esmolas e faz orações ao Deus de Israel. Como é que isso acontece? Lucas quer mostrar esses personagens. Até chegar aqui no Sérgio Paulo. E depois, nós sabemos, no capítulo 16, Lídia, uma vendedora de tecido roxo, ela ouve Paulo e os seus olhos são abertos para o Evangelho. Então, veja, todas essas pessoas são romanas, educadas nas religiões pagãs.
Mas elas não viam sentido na deusa Cibele, na deusa Diana, Afrodite, no culto ao imperador. Alguma coisa dentro deles não fazia sentido, eles eram inclinados para o Deus de Israel. Então nós sabemos o que é que acontece dentro de uma pessoa para não ver sentido no paganismo e começar a se inclinar para Deus. Somente o Espírito Santo soprando, inclinando, é que torna isso possível. Amém? E se você está aqui sentado é porque alguma coisa aconteceu no teu coração, inclinando você. Mesmo que tenha sido um motivo aparentemente comum. Nós estamos sendo inclinados para Deus. Aleluia. Então, para alguém querer fugir do padrão familiar e social e buscar um relacionamento mais profundo com Deus, isto só vem do Espírito Santo, meus irmãos. Independente em que grau essa pessoa esteja, se ela está sentada no banco de igreja ou ainda não, se ela está inclinada a buscar um relacionamento verdadeiro com Deus de Israel, isto é obra do Espírito Santo. Lucas quer mostrar isso. E como com Sérgio Paulo, aqui, no capítulo 13, versos 6 a 12, não é diferente. Ele é um homem inteligente, procônsul de Roma, e ele tem um anseio por algo mais. Ele ainda não sabe o que é, mas ele tem como seu assessor um judeu mágico, porque ele acredita que pode ter algum sentido a mais para a vida através daquele que é um homem que representa a religião judaica. Não sabe que esse homem é um impostor, mas ele é alguém interessado nas coisas de Deus, o Sérgio Paulo. E a prova disso é o que ele diz aí no verso 13, no verso 7 do capítulo 13. Veja o verso 7 do capítulo 13, por favor. Lucas diz que o Sérgio Paulo procurava diligentemente ou atentamente ouvir a mensagem de Paulo e Barnabé. Perceberam? Ele era alguém importante, inteligente, mas procurava diligentemente entender a mensagem. Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses para falar das mulheres piedosas que eram simpatizantes do judaísmo. Observe o verso 50, por favor. Verso 50 do capítulo 13. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Lucas diz que os judeus, cheios de ódio e inveja contra Paulo, eles fizeram o quê? Verso 50. Instigaram as mulheres piedosas de alta posição a expulsarem Paulo de Antioquia. A serem contra Paulo. Eles instigaram as mulheres e elas foram na onda dos judeus. Observe então, meus irmãos. Mulheres ricas, piedosas, ou seja, elas eram piedosas no sentido de praticantes da religião judaica. Elas viam sentido no Deus de Israel. Elas achavam interessante o monoteísmo. Não gostavam dos cultos pagãos, mas elas não eram convertidas. Observe então que apenas ser interessado no Deus de Israel não significa nada. Elas eram interessadas no Deus de Israel, mas não eram convertidas. Quando apareceu um apóstolo falando um evangelho que não combinava com elas, elas mandaram um apóstolo para fora da cidade. Botaram Paulo para correr. É isso que o texto quer mostrar. Que não é simplesmente se interessar pelo Deus de Israel. É mais do que isso. Sérgio Paulo, diferente dessas mulheres piedosas, era alguém interessado. Veja, eu já vi muita gente dizendo assim sobre a igreja evangélica. Eu sou católico por tradição, não concordo com os santos e simpatizo com as igrejas evangélicas. E de vez em quando eu vou assistir um culto. Vou na igreja tal. Veja, irmãos, que fique claro aqui que igreja evangélica ou católica não quer dizer nada. Você não está salvo se frequentar nenhuma nem outra. Não muda nada na sua relação com Deus o fato de você estar numa igreja. O problema é quando a gente pensa como essas mulheres piedosas, que buscar a Deus não me custe. Os estudiosos dizem que essas mulheres piedosas não sofreriam tantos problemas quanto os homens quando frequentavam ou se interessavam pelo judaísmo. Elas não caíam na posição social. A maioria dos prosélitos, que eram os convertidos ao judaísmo, eram mulheres. Segundo os historiadores, mais de 50% eram mulheres. Elas tinham dinheiro e tempo livre para estudar o judaísmo, para aprender hebraico. Tinham tempo livre para isso.
E elas não precisavam fazer a circuncisão, né? Porque o homem, quando se tornava judeu, tinha que fazer a circuncisão, e elas não. Era muito cômodo para uma mulher se tornar uma judia, é isso que eu estou falando. Diferente dessas mulheres, Sérgio Paulo era um homem interessado na verdade e quer abraçar a fé, sabendo que isso lhe custaria, porque ele era procônsul. Não era simplesmente, eu vou aceitar uma fé no meu coração. Ele era procônsul. E ele diz o texto, no verso 16, que ele, no verso 12 ou melhor, que ele abraçou a fé. Veja isso aí, por favor. A narrativa que Lucas faz desse episódio. O texto diz que enquanto Paulo estava pregando para Sérgio Paulo, o judeu mágico estava interrompendo, estava se opondo a Paulo e atrapalhando para que Sérgio Paulo não ouvisse. Paulo, então, fitou o homem nos olhos e disse, no verso 10 aí, ó filho do diabo. Lembra do nome dele? Bar Jesus, significa filho de Josué, ou filho de Jesus. Paulo chama ele de quê? Filho do diabo. Ó filho do diabo, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? A mão do Senhor está agora sobre você e você vai ficar cego por um tempo. No mesmo instante, a Bíblia diz, verso 11, caiu névoas e escuridade e ele procurava alguém para guiá-lo. E qual foi a reação de Sérgio Paulo? O que é que vocês acham que foi? Um homem interessado pela verdade acabou de ver um sinal miraculoso. Diz o verso 12 que, então, o procônsul, vendo isto, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia. Deus preparou o coração deste homem, irmãos, assim como tem preparado e cercado e impregnado com a sua verdade o coração de todos os homens. Eu posso dizer que todos os homens. A pessoa que você pensa que nunca vai se converter, Deus pode estar encharcando mais o coração dela do que você imagina. Os ateus são ótimos para serem encharcados por Deus, quando os ateus são honestos, quando eles vão buscar realmente. O ateu preguiçoso, desinteressado, esse eu tenho pena. Mas o ateu honesto pode estar muito mais na frente do que muitos cristãos. Porque Deus tem encharcado o coração dos homens. O homem não pode desejar outra coisa. Ele não pode querer outra coisa, a não ser aquilo para o qual ele foi criado. Ele foi criado para desejar o reino de Deus e o rei deste reino. Aleluia. Eu sigo algumas páginas esotéricas na internet e de outras religiões, justamente porque eu quero confirmar o quanto as pessoas são capazes de apalpar o evangelho. Elas não enxergam, mas apalpam. Elas chegam perto, elas batem na trave. Eu fico maravilhado com isso, porque eu sei que é Deus preparando os corações. É impressionante a coerência dessas pessoas, a sede que elas têm por justiça, por paz, por transcendência, que é muito maior do que muitos evangelhos que eu conheço. A sede que pessoas de outras religiões têm pela verdade, pela justiça, pelo reino de Deus, pela transcendência, é muito maior. E isso serve de exemplo, estímulo para nós. Eu fico vendo como elas conseguem desenvolver toda a sua filosofia de forma paralela ao Evangelho. Isso pela graça de Deus. O que nós buscamos em Deus, eles buscam no homem interior deles. E buscam com vontade. O que nós chamamos de pecado, eles chamam de energia negativa. É claro que eles não vão saber lidar com o pecado se você achar que é energia negativa, mas eles estão buscando. Mas uma coisa eu acho interessante nessa turma. Eles não terceirizam nada para Deus, como muitos evangélicos gostam de fazer. Eles estão certos. Muitos crentes vivem numa carência, numa passividade. Em vez de ir para cima do leão, do urso, pegar pela juba, não, Deus vai fazer um milagre aqui. Deus não vai fazer um milagre. Muitas vezes. Porque a gente está esperando, coisa que Ele não mandou a gente esperar. Enfim, deixe me fazer apenas um comentário sobre uma comparação entre esses grupos afro-religiosos e nossas igrejas evangélicas. Uma vez alguém me perguntou qual a diferença entre um terreiro de Umbanda e essas igrejas evangélicas que a gente vê na televisão, onde os crentes ficam rodando na igreja, rodando, até vestido de branco estão. Eu já vi muitos vídeos assim na internet. E eu disse que eu acreditava que o mesmo espírito que baixa na Umbanda, baixa na igreja. Talvez você tenha se chocado com isso, né? Mas eu vou colocar uma aspa. O mesmo espírito que baixa na Umbanda, baixa nas igrejas, onde os crentes ficam rodando.
Eu creio nisso por causa do texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, que diz que Deus permite a operação do erro, aonde as pessoas não buscam a verdade. Deus que dá. É tipo um espírito de engano, de entretenimento, que baixa na Umbanda, mas baixa também na igreja. Não é o Espírito Santo. Ou vocês acham que é o Espírito Santo que faz a pessoa ficar rodando? Por favor, irmãos. O espírito de engano, de erro. Agora, particularmente, eu respondi a essa pessoa. Eu creio que a turma da Umbanda é muito mais coerente, tem muito mais identidade. Por isso, são muito mais maduros do que esses crentes que ficam rodando por aí. Mas veja, irmãos, que o que Lucas quer mostrar para a gente é que Deus, Ele está indo na frente da gente. A gente prega o Evangelho, mas Deus, a gente só faz parte da colheita, na verdade. Deus é que está indo na frente, realizando a sua obra, em todas as culturas. E a Umbanda, por exemplo, é cheio de elementos cristãos, pronto para a gente fazer a ponte. Eu vejo crentes pedindo para Deus mandar fogo e destruir os terreiros de Umbanda. Não, irmãos. A gente vai lá mostrar que o que eles querem é Jesus. E a gente encontrou Jesus. A gente não vai tocar fogo em terreiro de Umbanda. O mundo está pronto, todos os corações estão sedentos, sendo preparados para aquilo que eles sempre desejaram, sempre suspeitaram e sempre apalparam. E Jesus chega a dizer aos discípulos: olhem para os campos, eles estão branquinhos, esperando a colheita. Olha o que Jesus diz, é surpreendente. E ele diz isso aos discípulos logo depois que conversa com a mulher samaritana, uma mulher que estava fora da perspectiva dos discípulos. Então veja, irmãos, isso vai ficar mais claro agora em Listra. E às 20 horas e 34 minutos eu peço essa atenção aos irmãos. Isso vai ficar claro aqui. Depois que Paulo sai de Pafos, tem um episódio com Sérgio Paulo, como eu falei, ele vai para Antioquia, ele anda 135 quilômetros, lá em Antioquia, ele prega o evangelho, o verso 44 diz que quase a cidade inteira vai ouvi-lo, depois ele sai de Antioquia e vai para Icônio, e lá há muita gente também para ouvi-lo, e ali começa a perseguição, e olha o que acontece. Paulo sai de Icônio enxotado, porque os judeus levantam as mulheres piedosas e ricas, e junto com as autoridades expulsam Paulo, e ele desce, distância de 30 quilômetros, ele vai para essa cidade chamada Listra. Só que o que acontece? O problema de Paulo vai virando uma avalanche, porque os judeus saem lá de Antioquia, anda 135 quilômetros, chega em Icônio, junta com os outros judeus que estavam em Icônio e descem para Listra. Olha a disposição que esses caras têm para prejudicar Paulo, para fazer Paulo calar a boca. Então, meus irmãos, se por um lado Deus prepara os corações, por outro, Lucas quer mostrar que quem odeia e resiste ao Evangelho não são os satanistas. Embora no coração do homem tenha uma voz de transgressão, quem persegue o Evangelho são os religiosos. Eles resistem ao Evangelho. Inclusive, Lucas vai mostrar que por causa disso que Paulo bateu o pó dos pés. No verso 51 ele diz isso: olha, eu me volto para os gentios agora. Vocês não querem ouvir o Evangelho, então eu vou para os gentios. Lucas quer deixar isso claro em duas passagens aqui. Então, veja rapidamente. Eu quero mostrar como Deus preparou o povo de Listra e, de forma geral, como Deus prepara todas as religiões, todos os povos, todas as pessoas para o Evangelho. Em primeiro lugar, havia um coxo em Listra, de nascença. Assim como aquele cego de nascença. Não foi ele quem pecou, nem os pais dele. Ele nasceu. Aquilo era uma condição dele, para que o nome de Deus fosse glorificado. O nome de Deus é glorificado na vida do nosso irmão, que cantou aqui para a gente, nosso irmão Walter. Nós não escolhemos as nossas condições, mas fazemos dela um meio de glorificar a Deus. Deus providenciou um coxo de nascença, porque Deus sabia que esse dia chegaria. Veja,
Muitos acham que a ênfase aqui é na cura. Então, as pessoas ficam vidradas nesse versículo. O coxo possuía fé. Então, se você possuir a fé, vai possuir a cura. Não tem nada a ver com cura, irmãos. Tem a ver com o propósito de Deus de fazer o evangelho avançar. É por isso que o verso 3 vai dizer que, por meio dos sinais, Deus confirmava a palavra da sua graça. Quem está na frente? A palavra da graça. Quem vai atrás puxando? Ela vai puxando o quê? Os sinais. Aquilo que chama a atenção para a palavra da graça. Em muitas ocasiões, muitas pessoas se convertem sem sinal algum, apenas com a palavra. Lá no capítulo 16 vai dizer que gregos, sábios e mulheres piedosas foram convencidas pelo argumento. Nós fomos preparados para receber o argumento. Então havia um coxo de nascença, Deus preparou esse coxo. Segundo lugar, Deus prepara um apóstolo. Paulo sabia chegar numa sinagoga e fazer um discurso no modelo judaico. Mas também sabia chegar no auditório, numa praça pública, e ser ovacionado, aplaudido por uma plateia grega. Deus preparou um apóstolo. Deus vai na frente. E, terceiro lugar, Deus preparou uma lenda. Se você pesquisar sobre a cidade a região de Frígia, essa lenda é muito conhecida, como eu pesquisei na internet. E os comentaristas bíblicos também vão dizer que há muito tempo atrás se acreditava que os deuses Zeus e o seu filho Hermes desceram nesta região da Frígia e se fingiram de pessoas comuns. Os romanos deram outros nomes a esses deuses, Zeus e Hermes. Era Júpiter e Mercúrio, se eu não me engano, se foi isso que a gente leu aqui mesmo. Então, a lenda dizia que as pessoas da cidade fecharam as portas, eles batiam nas portas e elas fechavam, até que um casal camponês muito pobre de velhinhos abriu a porta e hospedou Zeus e Hermes. E esse casal tinha um único animal na sua fazenda, que era um ganso de estimação. E aí, quando Zeus e Hermes se revelaram para aquele casal, eles rapidamente pegaram um ganso para preparar o jantar para Zeus e Hermes. E eles disseram, não precisa. Lembra alguma história essa? Não precisa. Não precisa matar o ganso. A história, a lenda diz que Zeus conduziu esse casal, fez um pedido para eles, né? Pediu para que eles morressem juntos, que eles nunca se separassem. É uma história bonita. E Zeus e Hermes conduzem esse casal até a montanha, inunda a cidade e mata todo mundo. Triste, né? Então, quando aqueles habitantes de Listra viram o coxo ser curado, ele disse, os deuses baixaram entre nós, não vamos cometer o mesmo erro, vamos oferecer touros para ele com grinaldas, vamos fazer o sacrifício que eles merecem. Já estavam prontos. Eles estavam prontos para oferecer sacrifício, porque não sabiam que o Cordeiro de Deus já tinha sido crucificado. Eles estavam prontos. Você percebe como as pessoas do mundo estão prontas para ouvir o Evangelho? E quem vai pregar? Quem vai anunciar? Que oportunidade, que privilégio. É ser um enviado, a palavra apóstolo significa enviado. Como a gente entende isso, irmãos? Por último, como é que Deus prepara as pessoas? Veja o verso 17 aqui, é o coração do acontecimento, é o discurso, é o que Paulo fala àquelas pessoas. Olha o verso 17. Como é que Deus prepara as pessoas? Não deixando ficar sem testemunhas. Ele diz no verso 17, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem a vocês, aos vossos antepassados, né, a vocês, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus enche o coração dos ímpios de alegria. Faz sentido isso para você? Meus irmãos, talvez o que eu vou dizer aqui seja uma das coisas mais contra o senso comum que você talvez tenha ouvido. Não sei quantos já estudaram o livro de Eclesiastes, mas por favor, Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se, levar vida regalada, e também que isto é dom de Deus,
que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quem não quer isso? Comer, beber, desfrutar o bem, viver vida regalada e regozijar-se. Quem aqui não quer isso? E quando a gente lê esse versículo da Eclesiastes, diz, é isso. Então eu vou buscar a Deus para ter isso. Veja o capítulo 5 da Eclesiastes, verso 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha aí, pastor, é dom de Deus. Comer, beber e se alegrar. É verdade. Leia o verso 20. Porque não se lembrará muito dos seus dias, dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Certamente vocês não perceberam o que está acontecendo aqui, mas Salomão está dizendo que tudo é correr atrás do vento, inclusive a perspectiva de que a vida é comer, beber e regalar-se. Tudo é correr atrás do vento. Então Deus dá isso a quem? Ao crente ou ao ímpio? Deus entretém o crente ou Deus entretém o ímpio? Segundo o ensino da palavra de Deus, que eu estou mostrando aqui para os irmãos, Deus entretém o ímpio. Deus entretém o ímpio com o quê? Com vida regalada. Prazer, alegria. Não que Deus não dê isso para a gente, mas não é o nosso entretenimento. Vocês perceberam a diferença? O salmista vai dizer, a minha porção é o Senhor, Ele é a porção da minha herança, o arrimo da minha sorte. E o ímpio? A minha porção é vida boa, regalada, comer, beber e dormir. Perceberam? Estamos falando de duas porções aqui. E eu sei que isso dá um nó na sua cabeça. Você diz, poxa, mas eu busco a Deus para ter justamente isso. Vida boa, tranquilidade, comida. Meu irmão, se você busca a Deus por isso, pare de buscar a Deus por isso. Busque para conhecê-lo. Isto vem a reboque. As outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa, meu irmão. A maneira de Deus preparar os ímpios é dando alegria para eles. Porque nesse dia os ímpios vão ser indesculpáveis. Vão dizer, eu fui mal, e o Senhor me abençoou. Essa região de Listra era uma região rica. Os agricultores tinham chuvas abundantes. E eles queriam agradecer a alguém, não sabia para quem agradecer aos deuses pagãos. E Deus está entretendo, mantendo, porque Deus está criando toda a atenção necessária para o dia do juízo. Porque no dia do juízo, toda língua confessará, toda boca dará louvores a Deus, ninguém vai dizer que Deus foi injusto. Louvado seja o nosso Senhor. Poderíamos falar também que Deus preparou as estradas romanas, o que é algo muito, muito curioso. As estradas prontinhas para Paulo andar os seus 145 quilômetros de uma cidade para outra. Observe, essas são as formas que Deus prepara o mundo para o Evangelho. Através das circunstâncias, um coxo. Através das pessoas enviadas, um apóstolo. Através da cultura, uma lenda viva na cidade. É dessa forma que Deus prepara as pessoas, preparando seus corações, dando bênçãos da provisão e alegria. As pessoas estão loucas por um Deus. Os israelitas falaram, Arão, faça-nos deuses que vão adiante de nós. A gente precisa de um Deus, Arão. Eles não tinham entendido que Deus era o Deus deles. E quem Deus prepara para essa missão? Deixe-me terminar. Você sabe da resposta. Deus escolheu você para essa missão. Você diz, será, pastor, que Deus me escolheu? O senso comum evangélico vai dizer que não, eu escolhi Deus porque eu percebi que se eu fizer isso, eu vou para o céu. Então fui eu que escolhi, pastor. Tudo que eu e você somos capazes de escolher é uma religião que não nos custa. Isso a gente escolhe. Pode ficar tranquilo que você vai escolher. Sempre. A gente, às vezes, lê o verso 21 e 22, quando Paulo diz, importa-nos entrar no reino dos céus. Está vendo aí, pastor? A gente paga esse sacrifício porque a gente quer ir para o céu. Meu irmão, esqueça o céu como seu alvo. O seu alvo é ser semelhante a Cristo. O céu, ele já foi preparar lugar para você. Não faça uma teologia desse texto, dizendo que o nosso objetivo é entrar no céu. O objetivo do cristão não é entrar no céu. O céu é o nosso destino. O nosso alvo é ser transformado aqui. Ah, pastor, mas eu já falei isso 3 vezes aqui, acredito. Ah, pastor, mas se eu não for transformado, dá no mesmo. Porque se eu não buscar ser transformado, eu não vou para o céu. Não tem nada a ver, irmãos. Se você não for transformado e se cruzar os braços, se você é um escolhido, você vai experimentar um negócio de Deus chamado chibata. Disciplina.
mas céu, ele não tira, ele não risca nome do livro da vida, ele não tira a salvação de ninguém. Então observe, meus irmãos, Deus escolhe alguns para participar dessa obra, mas a obra é dele. Tudo é dele, nada pode deter. As pessoas compram, vendem, casam, viajam, constroem. A ciência avança, mas por trás dessa fumaça, porque tudo isso é fumaça, existe o reino de Deus sendo estabelecido, Deus conduzindo até o fim do seu propósito. Aleluia. Jesus disse que meu Pai trabalha até agora. E eu e você temos o privilégio de participar, de nos envolver. Mas quem vai na frente é Ele. Então Deus escolheu pessoas para proclamar o Evangelho. E o mundo está preparado para receber esse Evangelho. E proclamar é mais do que explicar. Proclamar é exalar um perfume. E como esse perfume é exalado? Faça essa pergunta: como é que o perfume de uma flor é exalada? Você pode cheirá-la, mas se você machucar essa flor, você vai incensar um quarto com o perfume dela. Como é que Deus exala o perfume através de você? Quando você passa por provações e elas te machucam, você tem um privilégio de se parecer um pouco mais com Cristo. E eu não estou pedindo que ninguém peça a Deus sofrimento e provação. Nós somos provados todos os dias. A questão é como a gente lida com essa provação. Se buscando refúgios, coisas vãs, ou se a gente está enfrentando como um cristão, sofrendo como um cristão. Então deixe-me aplicar em 2 pontos. Em primeiro lugar, você viu o texto falando que Paulo, depois de ter sido apedrejado, dado como morto, isso não é uma brincadeira, ele foi apedrejado, teve traumatismo craniano, desmaiou, foi amassado literalmente. O apedrejamento do judeu era algo comum, as pedras já estavam nas ruas, eram pedras grandes, era para pegar na cabeça e amassar, não era uma brincadeirinha. Depois que ele ter sido dado como morto, depois que a flor foi amassada, olha, o texto diz que ele se levantou, os discípulos o rodearam, levantaram, ele entra na cidade e depois vai para Derbe, e lá em Derbe ele fortalece os irmãos. Olha, importa a gente passar por tribulação, olha, importa a gente passar por tribulação, está tudo certo, Deus está na nossa frente, olha o que aconteceu comigo, importa-nos. Então eu quero dizer para você, não estranhe provações. Não busque escape nas coisas vãs. Tem gente que, quando está passando por provação, vai atrás de uma profeta para orar. Não faça isso, meu irmão. Profeta não vai orar por você, pelo amor de Deus. Se você estiver no lugar e uma profeta chegar, aí foi coisa de Deus. Você não buscou, ela veio ao seu encontro. Amém. Eu creio que isso pode acontecer. Mas não vá buscar profetas para orar por você. Vá orar com a profeta e levar a carga um dos outros, como a Bíblia diz, mas não para orar por você. A não ser que você seja um crente que está no jardim da infância, tomando mamadeira ainda, e você não entendeu nada dessa palavra. Talvez você ainda vai buscar uma profeta. A Bíblia diz que a gente deve encomendar a nossa alma na prática do bem. Então, você está sofrendo? Encomende na prática do bem. Encomende a sua alma ao fiel Criador. É isso que Pedro diz. Não é para buscar profeta. Se você sabe que tem algum irmão passando por provação, encoraje ele. Encoraje ele. Você vai se surpreender como Deus vai encorajar você. Encoraje. Se você não sabe, ore, peça a Deus, Deus vai te mostrar. Às vezes você vai estar orando e vai vir uma lembrança, um pensamento, coisas, experiências que eu certamente não tive, mas eu sei que existe, de Deus trazer à memória pessoas para você interceder. E vai trazer até gemidos, certamente. E, em segundo lugar, que fique claro aqui para todos nós, não queira o salário dos ímpios. Não leia Eclesiastes do mesmo jeito mais. Deus enche o coração dos ímpios com alegria, porque lá na frente Deus vai acertar as contas com eles. Mas conosco Ele começa a acertar a conta aqui. Ele começa a tratar a gente aqui. Começa a esmagar a florzinha aqui. Deixa os ímpios para lá. Busca a recompensa do teu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos pedir isso ao Senhor agora. Eu peço que você, onde você está, feche seus olhos, por favor, e baixe sua cabeça. E peça a Deus aquilo que somente o Espírito Santo pode nos levar a pedir, que é
privilégio, a honra de sermos parecidos com Jesus. Dá-nos isso, Pai. Usa-nos, Pai, para exalarmos a fragrância do Teu conhecimento, porque como vemos, Pai, o mundo está clamando, os campos estão branquejando, Pai, e nós fomos escolhidos, Pai. Nós fomos feitos sal e luz deste mundo, nós sabemos disso. Mas quão frequentemente, Pai, nós nos desviamos desse propósito, quão frequentemente, Pai, nos distraímos. Estamos correndo atrás dos nossos próprios problemas, Pai. Ah, Senhor, mais uma vez nos chama, Pai, a nos humilhar na Tua presença. Mais uma vez, Pai, nos faz sentir o peso do chamado e saber que é a maior honra e maior privilégio que pode existir. Obrigado porque o Senhor vai na nossa frente, Pai. Porque a terra já é nossa. O Senhor já nos deu. E agora o Senhor nos chama para possuí-la na autoridade do Espírito Santo, para possuir essa terra. Não nos deixa, pois, Pai, nos intimidar com nada neste mundo. Nos dá o olhar de eleitos. E podemos olhar nos olhos de qualquer pessoa, Pai, e saber que ela é uma pecadora que precisa da graça de Jesus. E nós somos alcançados, Pai, por esta graça. Nos dá essa consciência, hoje, sempre crescente, em todos os dias da nossa vida. Dá-nos esta consciência. Nós te suplicamos isso, porque sabemos que esta é a tua vontade. E em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.